Vamos lá? Bom, entrou nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre a importância de você juntar os seus primeiros 100 mil e quanto tempo vai levar para você chegar nesses 100 mil reais, começando de diferentes níveis. Vou falar desde a pessoa que está investindo 100 reaisinhos por mês até a que está investindo um valor maior, para você entender a importância disso aqui na sua vida. Então o que a gente tem aqui? Primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai falar de 100 mil reais é que a parte mais lenta da jornada de um investidor são os primeiros 100 mil reais. É porque depois desse patamar, os juros compostos eles vão começar a trabalhar freneticamente, né? Imagina que uma vez que você chega a 100 mil reais, mesmo se você não investir nada, no momento atual é como se você estivesse investindo 14.750 reais todos os anos. Isso porque a nossa taxa de juros no momento atual do Brasil está em 14,75% ao ano. Ela já esteve em 15%. E quando ela está em 14,75%, não significa que você vai ganhar somente 14,75%. É no mínimo 14,75%. Quando a gente está falando de bolsa de valores, olha, no ano passado subiu 30% dolarizado. Não é uma regra, não vai subir sempre assim. Mas quem tinha 100 mil investido em bolsa de valores, por exemplo, no ano passado, ganhou 30 mil reais numa paulada, em um único ano, na valorização. Isso se ele tinha Ibovespa. Dependendo da ação que ele tinha, ele ganhou mais dinheiro ainda. Quando a gente vai falar de quem investiu em CDBs ali, no período que a Selic estava em 2%, comprou CDB valendo 140% do CDI, comprou CDB valendo 150% do CDI, que tinha muito lá atrás, essa pessoa ganhou mais de 19% ao ano, ou seja, 19 mil numa paulada só por ter chegado a 100 mil reais. Então, quando a gente diz que 100 mil reais é um guia, né, ele é um norte a ser seguido, ele deveria ser a meta de qualquer pessoa que ainda não chegou nesse patamar. Eu sei que a maioria das pessoas miram no 1 milhão de reais, mas esse é um erro. Agora, qual que é a dificuldade de chegar em 100 mil reais para cada tipo de indivíduo? É isso que a gente vai entender aqui. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. Então, por exemplo, para quem investir somente 100 reais por mês, quanto tempo você acha que vai levar para chegar nos 100 mil reais? 18 anos e 5 meses vai levar para você chegar nos seus primeiros 100 mil reais, começando a investir somente 100 reais por mês. Lembrando que esse é um valor que hoje em dia, cara, é o valor de uma pizza, né? Não compra absolutamente nada no Brasil, o dinheiro está muito desvalorizado. Agora, se a pessoa investir 3 vezes mais, você acha que vai 3 vezes mais rápido? Nos 100 mil? Acho que não, hein? 11 anos e 6 meses. Se a pessoa investir 5 vezes mais, será que vai muito mais rápido? Ó, aqui sim começa a fazer uma diferença significativa, né? A gente sai de 18 anos para 8 anos e 9 meses investindo 500 reais por mês. Se a pessoa investir 1.000 reais por mês, a velocidade já é outra. A gente poderia dizer que ela vai chegar nesse patamar em 5 anos e 7 meses. Já é muito mais rápido. E com 2.000 reais, você chega em 3 anos e 4 meses. Ou seja, quanto mais você investe, mais rápido você acelera. É claro que se você quiser fazer sua calculadora direitinho, né, para ver qual velocidade que eu vou chegar no patamar de juros atuais, você poderia utilizar, por exemplo, 2.000 reais, né? 2.000 reais por mês aqui, a 14,75, 2 anos, que é a taxa de juros atuais, 3 anos, tá vendo? 3 anos você chega. Raul, vou investir 5 mil, daí você vai chegar muito rápido, né? Em 1 ano você quase chega, né? 1 ano e 5 meses, alguma coisa, você já chega com 5 mil reais. Ou seja, quanto mais você fizer a simulação aí, mais você vai perceber. Agora, olha por que isso acontece, né? Quando a gente olha aqui para a curva de juros compostos, aqui você tem os aportes e os juros aqui. Aqui a gente está colocando uma simulação média aqui, né? De 300 reais por mês. A virada de quando os juros superam os aportes, ela vai mudar ali para o 12º ano, quando você investe 300 reais por mês. Então, depois do 12º ano, você já está gerando mais dinheiro sem fazer absolutamente nada, começando com 300 reais por mês, do que aportando. É por isso que eu falo, os primeiros anos dos seus investimentos são os mais importantes. É o ano que a pessoa acha que ela pode cometer mais erro, né? Só que é o pior momento para ela cometer erro. Agora, por que a gente diz que 100 mil reais ele é um caminho incrível? Porque, na prática, 100 mil reais, ele não é 10% de 1 milhão de reais. Em questão de tempo, ele é 40% de 1 milhão de reais. Quando você chega em 100 mil, se você tivesse investindo só 300 reais por mês, você teria levado 138 meses para atingir o patamar de 100 mil reais. E você levaria somente 51 meses para atingir o patamar de 200 mil reais. E aí você levaria somente mais 32 meses para ganhar os 300 mil reais, ou seja, para chegar em 100 mil a mais. Depois você levaria 23 meses para chegar nos 400 mil. Olha que loucura! Primeira vez levou 138 meses, a segunda vez levou 23 meses. Da quinta vez que você for juntar 100 mil reais, você vai levar 19 meses. A sexta vez, 15 meses. A sétima vez, 13 meses. A oitava vez, 11 meses. A nona vez, 10 meses. E a 10ª vez, somente
9 meses. Então, quando você chega em 1 milhão, nessa taxa de juros, você passaria a estar fazendo 100 mil reais a cada 9 meses. Olha a máquina que isso virou. De modo que se você parasse nesse momento, quando você atinge 1 milhão de reais, nessa taxa de juros tão alta que está agora, você poderia pegar um preço fixado, vamos supor, quando você chega no primeiro milhão, é quase inevitável não chegar no segundo milhão, porque olha isso, em 5 anos você dobrou o seu dinheiro. Em 10 anos, você multiplicou ele por 4 vezes. Que loucura! A taxa de juros brasileira é tão pesada que em 15 anos, sem ter feito absolutamente nada, você, sem investir R$0, tá? Depois de chegar no primeiro milhão, você chegaria em 7,8 milhões. É por isso que eu falo que deve ser um foco para as pessoas chegar nesse primeiro milhão nessa velocidade. Quando a gente vai olhar aqui, então, o primeiro milhão levou 26 anos e 9 meses e o segundo milhão levaria somente 5 anos. É loucura. Com 1 milhão investidos, você tem ali 147 mil reais sendo gerados todos os anos. Entende por que muita gente fala, olha, no Brasil não vale a pena fazer a imobilização? No Brasil você nunca deve pegar o seu dinheiro e deixar imobilizado no imóvel, em alguma coisa? É porque a taxa de juros brasileira é simplesmente abusiva para aquelas pessoas que não fazem nada. Então você consegue ganhar bastante dinheiro. Raul, por que isso acontece? Porque o Brasil é um país que tem diversos riscos macroeconômicos, etc. E a nossa taxa de juros permanece mais alta. Nesse momento, você tem uma transferência de fortuna daquelas pessoas que construíram o patrimônio delas de maneira muito sólida para aquelas pessoas que simplesmente vivem do sistema financeiro. O brasileiro, seja empresário ou não, seja trabalhador ou não, que não utiliza o sistema financeiro, ele está simplesmente deixando na mesa toda a hipótese de construir fortuna durante esses períodos. Você entende por que não necessariamente, né? Quando tem um governo muito ruim, todo mundo fica magoado ao mesmo tempo? Talvez você fique magoado que a sua loja venda menos, etc. Mas para quem sabe utilizar o mercado financeiro, essas pessoas acabam se beneficiando aqui. Agora, o que a gente tem para encurtar a sua jornada para chegar nos 100 mil reais? Você viu o quanto pode fazer diferença? Pequenos 100 reais a mais podem acelerar o seu processo em muitas vezes, né? A primeira coisa é entender qual dos pratinhos aqui você vai ter que mexer, né? Imagina que esses pratos estão girando e você vai ter que mexer nesses pratos. Alguns para acelerar, outros para parar. O primeiro pratinho aqui, imaginário que você tem, é gastar menos dinheiro. Esse é um dos métodos que eu considero mais difíceis. No geral, se você ganha menos de 5 mil reais, gastar menos vai ser uma coisa um pouco mais difícil para você, porque o custo de vida no Brasil está extremamente impeditivo, a gente tem uma realidade muito complicada. Funciona? Funciona. Cada 100 reais a menos que você gastar aqui, você viu a diferença que vai fazer para você em questão de tempo, né? A gente está comprando tempo aqui que vai acelerar e vai gerar dinheiro mais rápido. Se você ganha entre 10 e 15 mil, normalmente seu problema está nesse primeiro prato aqui. Então você precisa cuidar disso aqui. Raul, mais de 15 mil. Só tá aqui, só tá no primeiro prato o seu problema. No segundo caso, é sobre ganhar mais. Então aqui, a gente precisa entender que se você tá ganhando menos dinheiro, você precisa de mais especialização para ganhar mais dinheiro. E o terceiro nível, que é onde a gente foca aqui nesse canal, é o investir melhor. Uma pessoa que pegou um CDB do secundário e conseguiu uma rentabilidade de 19%, ela acelerou em 5% a velocidade. Uma pessoa que conseguiu 17% de rentabilidade, em vez de só o Tesouro Selic, ela acelerou. Uma pessoa que aprendeu o caminho para não pagar imposto na renda fixa de 22,5%, ela acelerou o processo. Quem conhece o Alpo 11 aí? Tem muita gente aqui do canal que conhece. Eu economizei 5,7% de imposto. Quando você economiza 5,7% de imposto, esse dinheiro vira investimento. Quando você economiza de não pagar o imposto em cima dos dividendos, você tem aqui mais economia, mais velocidade. Quando você não gira seu patrimônio loucamente, vendendo, gerando ganho de capital, a mesma coisa. Quando você não fica ganhando cupom de juros semestral, quando você sabe investir num CRI, num CRA, tudo isso economiza tempo. Quando você faz uma previdência privada, né, igual a gente ensina, faz uma previdência privada para evitar pagar 12% de imposto para o governo. Raul, se eu ganhava 100 mil, 12 mil a mais virou aporte. Se eu ganhava 100 mil por ano. Se eu ganhava 50 mil, joga na conta, né? Você vai ver, 6 mil a mais virou aporte por ano. Então, isso vai fazer toda a diferença. Aumentar os aportes. Você pode auditar suas assinaturas, pode fazer aquele truque que eu já ensinei várias vezes aqui de cancelar seu cartão no começo do ano, pode controlar o delivery. Vou começar a cozinhar, levar comida pro trabalho. Sabe que uma curiosidade, eu até hoje levo comida pro trabalho, né? Não para economizar dinheiro, mas simplesmente por questões de dieta. Eu não gosto de comer fora, porque acho que colocam muito óleo, muito sal. Parcelamentos, se você puder evitar de ficar fazendo esse parcelamento, reduzir esses gastos, você vai economizar dinheiro. Se você puder evitar de gastar dinheiro à toa, né? Pagar na academia que você não vai, etc. Controlar o orçamento é muito bom. Eu fiz um vídeo, inclusive, gratuito sobre isso ontem, liberando um planejamento de 15 dias para quem está nessa fase de reduzir gastos. Outra coisa é aumentar a receita. Aqui,
tem diversas coisas que as pessoas vão te dizer. Raul, eu vou empreender, eu vou começar um trabalho novo, eu vou ganhar dinheiro com IA, eu vou gerar renda extra. Mas todas essas coisas que fogem muito do nosso escopo, no geral, elas não são muito boas. Qual que é a grande questão? Se você mantiver um LinkedIn muito ajeitado, postagem frequente, etc., vai receber propostazinha de emprego pela Robert Half, aquela empresa, né, de caça-talentos. Até preenche seu currículo lá depois, envia pra eles, o cara vai conseguir te colocar numa posição melhor, se for o caso de mudar de emprego. Se for um caso, você já tá na empresa massa, um caso de ser promovido, poxa, é estudar, é gerar curso, é assistir o vídeo lá sobre como puxar saco da maneira correta, põe aqui, vê lá, bacana, isso aí é a carreira executiva. Então, cara, R$1.000 a mais que entrar no seu salário aí, vira aporte, não é isso? Se você for esperto, vira aporte, você acelera muito. Dá pra encurtar a jornada em quanto tempo, né? E qualquer R$200 a mais por mês economiza em 5 anos a jornada. Então, esses dois aqui, ele é muito bom. Na escolha de rentabilidade, muita gente peca. Sabia que até hoje a gente tem mais de 1,5 trilhão de dinheiro na poupança? Ainda existe isso. Então ali, a poupança hoje está rendendo 8,3% ao ano. Na poupança aqui, por exemplo, a pessoa investindo R$300 por mês, ela vai levar 40 anos, 39 anos e 6 meses para chegar no primeiro milhão de reais dela. Então, você ainda tem mais de 1 trilhão de reais brasileiros, 1,5 trilhão, alguma coisa nesse sentido, na poupança, né? Você fala assim, nossa, Raul, mas você tá falando aqui há tanto tempo. E ninguém sabe. É porque você que tem um conhecimento diferente, você acha que todo mundo tá sabendo a mesma coisa que você, e não é isso. Na Selic aqui, a pessoa vai levar 26 anos e 9 meses. Com a carteira diversificada, atingindo 18% ao ano nominal, é possível superar isso. Eu, na UVP, nesses anos todos que a gente tem aqui a carteira pública, a gente bateu 300 e pouco por cento, né? Já chegamos a 500 numa fase boa, 300 e poucos por cento, não ao ano, mas no período todo. Então, em 5 anos aí, considera quanto disso está distante de 18% ao ano. No ano passado, pô, rentabilidade de todo mundo aí, 35, 39%, né? Então, se você souber diversificar legal, muitas vezes você consegue ter uma rentabilidade num ano específico que puxa muito para cima, outro ano você pode ter uma rentabilidade menor, aí você vai fazer na média, mas 18% ao ano nominal no Brasil é bem factível, né? Então, você vai ter aí uma economia de tempo de 3 anos, vai ter 23 anos e 4 meses. Pode chegar a ser mais rápido? Pode. E tudo isso aqui melhora. Então aqui para facilitar nesse quadrinho, né, investimentos aqui, o que que a gente tem? Poupança, retorno de 8,3%, eu estou considerando a taxa referenciada. Então estou considerando que ela vai ficar acima de 1%, né? Tributação não tem, o risco é muito baixo, mas não rende nada. Tesouro Selic, você vai ter 14,75%, só que você tem o IR regressivo, né, de 22,5% a 15%, e ele vence. Então, a cada 4 anos aí, você vai ter que pagar esse IR, porque ele vai vencer. CDB, mesma coisa, né? Você vai ter um vencimento também projetado. Pode ser 5 anos, pode ser 10 anos, você vai ter que pagar ali o imposto em algum momento, em 4, 5 anos normalmente. Então, você vai ter também o IR regressivo. Se for nos 2 primeiros anos que você encerrar, né, você vai ter que pagar de 22% a 15% dependendo do período. Lembra da tabela regressiva do IR? Vou colocar ela aqui. No Alpo 11 aí, que foi o ETF que a gente criou, ele simplesmente investe em Tesouro Selic, né? Ele não tem FGC, simplesmente a única coisa que ele faz é pegar o dinheiro e investir no Tesouro Selic, só que por conta dessa manobra você paga 15% só de IR e ele não vence, né? Então nesse caso, para dinheiro de quem não sabe investir, não tô falando aqui se você souber, porque quem sabe investir vai investir em ações, vai investir em outras coisas. Então você consegue aqui pegar o mesmo 14,75 do Tesouro Selic, só que de baixo risco. Se você não sabe como fazer, etc, pode assistir o vídeo que depois você entende, é mais complexo de fazer, tem 10% ali que sofre marcação a mercado, é todo um fenômeno. Não é para amadores esse investimento aqui, né? Logicamente ele vai render mais, você vai ter 7,5% a menos de despesa com imposto na hora de tirar, só que você tem que ter estudo, né? Tem que ter conhecimento. E o Tesouro IPCA mais 7 tá ótimo aí, muito bacana também, vai cobrir da inflação e vai dar 7% ao ano mais a inflação. Agora, o que você precisa ter aqui, né? Uma mentalidade de mais longo prazo. Você automatizar os seus aportes, tratar os aumentos como oportunidade de investir mais, não de gastar mais, não entender que isso é extensão da renda. O 13º você pode pegar ele e investir inteiro, isso ajuda bastante. Só de fazer isso, você já compra um atalho gigantesco, né? Eu já fiz um vídeo mostrando aqui que só investir o 13º a cada ano dá uma paulada gigantesca, né? Porque você está investindo praticamente um salário inteiro. Aumenta muito, né, a sua rentabilidade. Fugir de promessa mirabolante, não vai confiar em coisa que rende mais de 1% ao mês. Ali, livre de risco, rende mais de 1% ao mês. É difícil, né? Passou de 15% ao ano, ali vai tendo risco. Por exemplo, ações vai passar, mas você vai ter mais risco. E outra coisa é diversificar conforme você cresce. Acho que nos primeiros 100 mil, você pode estar muito mais focado numa renda fixa legal para chegar logo. Por quê? Porque olha quanta diferença faz. Se você começa ali, vou investir em ações, sei lá o quê, daí você
perde durante 3 anos, aí depois você não consegue criar ritmo. Acho que até chegar em 100 mil reais é mais importante você criar a frequência, criar o ritmo, do que ficar viajando na maionese, né? Então é isso que eu acho legal. Nesse simulador aqui, eu quero só brincar com alguns cenários com vocês. Olha só, vamos supor, por exemplo, você consiga chegar numa rentabilidade de 15,75, ou de 16, por exemplo. 16 ali por cento, porque você colocou no CDB, alguma coisa que a gente tá falando nominal, não tô tirando inflação, não tô fazendo nada disso. Olha a diferença que vai fazer. Raul, se eu conseguir 500 reais a mais, né? Olha o tempo, ó, para os primeiros 100 mil, o 500 reais, 8 anos e 6 meses, o primeiro milhão, 22 anos. 38% do total seria os primeiros 100 mil. Se a gente sobe isso aqui, para 2 mil, por exemplo, olha que loucura. Para chegar nos primeiros 100 mil, então, levou só 3 anos e 4 meses e para o primeiro milhão, 13 anos, né? E aí o peso dos 100 mil diminuiu. Ou seja, quanto menos dinheiro você tem, mais pesado fica, né? Por exemplo, quem vai investir só 100 reais é 54% do tempo. Agora, quanto mais dinheiro você tem, obviamente, né? Pô, quem consegue investir aí 5 mil, mas olha, o tempo não muda tanto. É isso que eu acho incrível nos investimentos, né? A intenção ela é muito grande, porque de 5 mil para 4 mil é um esforço gigantesco, mas muda um ano os aportes. Para 2 mil, não é que vai ser o dobro do tempo. Olha que loucura, olha o tanto que é democrático, né? Para 2 mil, ó, de 2 mil, se você for parando aí, você vai conseguir ver. De 2 mil é 13 anos para chegar no primeiro milhão. 2 mil reais por mês. E para quem investe 5 mil é 8 anos. Então é 4 anos a menos, né? Olha que loucura. E o mil reais para 2 mil é de 17 anos para 13 anos. 3 anos de diferença. Muitas vezes você fica, eu vou deixar para investir quando eu ganho mais. E o que mais vai fazer diferença é o tempo, né? Eu acho isso muito legal. Então, o melhor momento para você começar a investir foi ontem, né? E o segundo melhor momento ele é agora. Porque se você for olhando aí, a rentabilidade vai fazer grandes diferenças, né? Muito, muito mesmo. Mas também não é a coisa que, ó, você virar Warren Buffett aqui, você chegar em 20%, você vai levar 7 anos e 9 meses. Se você for um cara que só investe na Selic, você vai levar 8 anos. Olha que loucura, né? É porque a partir daqui, depois do primeiro milhão, as coisas vão ficando cada vez mais rápidas. Mas você entende que, pô, se você tomar todos os riscos, colocar dinheiro na coisa mais arriscada do mundo, você vai acelerar o processo em, no máximo, 1 ano. Loucura, né? O mais conservador pro mais agressivo é 1 ano. Por isso que eu falo que até chegar nos primeiros 100 mil, o que é mais importante? Ser mais conservador. Eu tento defender essa posição aqui para vocês há muitos anos. Acho que pode diversificar, mas acho que quanto mais conservador você for dentro dessa lógica, quanto menos imposto você pagar, quando você aprender mais sobre lógica tributária, você compra tempo, você ganha velocidade. E se você quiser aprender a investir melhor, cuidar do seu dinheiro, ter essas sacadas, ter acesso a diversas ferramentas que vão acelerar o seu processo, mas por parte da economia, por parte de entender as consequências, por parte de entender os primeiros aportes e a importância de não errar. Não é para você que quer ficar rico da noite pro dia. alvp.com.br é minha escola de formação de investidores. Vem aqui, ó, no botão faça a sua análise de perfil, preencha o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Raul, eu ganho só 2 mil reais por mês. É para mim? Não. Aí as dicas que eu te dei aqui já são mais suficientes. A UVP é exclusivamente para quem ganha mais de 4.500 reais por mês. Esse é um cenário. Raul, não ganho mais de 4.500 reais por mês. Não posso entrar na UVP? Na hora que eu preencher o formulário, vou me recusar? Depende. Se você ainda mora com seus pais, ou se você tem alguém que te sustente, sou casado, Raul, tem minha mulher que me sustenta, ou eu sustento, ou meu marido me sustenta, eu quero fazer as aulas para investir nosso dinheiro, pode entrar, não tem problema. Mas a UVP é feita para pessoas que ou têm essa condição, né, de ganhar ali pelo menos 4.500 reais por mês, ou que não dependem do próprio salário para viver. Porque essas pessoas que dependem, aí a gente deixa aqui a playlist, tem um curso gratuito de como aprender a investir aqui, tem um básico aqui que eu fiz no YouTube, para você aprender. Isso aqui é para quem quer mais avançado. Aí se você ganha 4.500, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 60 mil, 100 mil, tem alunos que ganham 500 mil. Aí sim, a UVP faz sentido. E para quem ganha mais dinheiro, para essas pessoas que têm um patrimônio maior, quando você entra na UVP, além de tudo, a gente te encaminha para consultoria, para você ter um atendimento personalizado, para você explicar a sua situação, mostrar como é que tá. Raul, mas se eu vou ter um consultor, por que eu preciso aprender a investir? Eu não tenho tempo, isso e aquilo, essa é a conversinha agora, né? Você vai lá, pega o celular, clica no tempo de uso, a pessoa passa 4 horas por dia em rede social, mas não tem tempo para estudar. Eu tentei antes fazer a consultoria direto com as pessoas sem passar pelo processo educacional. O que eu descobri foi que elas não estavam prontas para seguir à risca a estratégia do consultor. Na hora que a coisa ia dar dinheiro, por exemplo, lá no final de 2024, a pessoa estava posicionada aqui. Olha o que aconteceu. Ela estava posicionada aqui na Bolsa de Valores brasileira, não estava andando, a Bolsa de Valores brasileira estava de lado. A pessoa falou, não, eu quero pegar todo o meu dinheiro agora e mandar para fora, porque o dólar subiu para 6 reais. O dólar vai continuar subindo. Discussão homérica. Quem era aluno, ninguém pediu isso. Pessoal que não era aluno
pedindo discussão homérica, perdi cliente, falei, cara, eu não vou fazer. A gente aqui não acredita nessa tese, tá errado, não é assim que se investe, precisa de diversificação. Foi para outro lugar, saiu. A Bolsa Brasileira subiu 40% em dólar em 2025. A Bolsa de Valores americana continuou estática, o dólar desvalorizou, foi para R$ 5,20. Teve gente nessa daqui, nessa gracinha, eu vi pessoas, né, que saíram da nossa consultoria porque não quiseram o nosso atendimento, perder 300, 400 mil reais. Custava ter se educado? Custava ter assistido às aulas? Não, sou importante demais para estudar, né? Sou uma pessoa fantástica, é isso. Então, hoje em dia, eu entendo que esse nível de arrogância não vai adiantar nada, né? Eu posso tentar atender você da melhor forma possível, eu posso tentar fazer qualquer coisa. A pessoa que não está disposta mais a aprender, eu sinto muito, mas ela não vai conseguir se dar bem. Não existe, né? Se eu acho que eu sou rico demais para estudar, bom, fazer o quê, né? Então, vai lá. Tem um monte de lugar aí que você clica no botão, eles colocam o consultor para te atender. Agora, pergunta quanto tempo o cara é consultor. Consulta, tem público isso aí, né? Pergunta quanto tempo a pessoa é consultor, pergunta quais processos seletivos dessas pessoas. Ah, não tem processo seletivo não. Você faz um cursinho lá, eles te dão 20 clientes para te atender. Você é um cliente que tá nessa lista. Ah, os caras pegou ali e deu 20 clientes. Aqui na UVP não. Processo seletivo aqui leva meses, um processo seletivo. A gente, para contratar 30 consultores, a gente levou 3 anos, né? 3 anos. Se você considerar que antes da consultoria a gente já tinha contratado 5 consultores, levou 5. Então, 5 anos aqui para contratar 30 consultores. Tem empresa que tem 1.800, né? O critério de análise de uma empresa que trabalha com 1.800 pessoas fazendo alguma coisa, eu não diria que é um critério muito qualitativo. É um critério de número, beleza, são maiores em número. E significa o que isso, né? É isso que eu tenho dito para vocês aqui. A UVP faz as escolhas responsáveis e para o longo prazo. Nosso jogo da reputação. Beijo para vocês.